financeiras de manobra para acomodar os quadros do partido no poder, no caso o EPLA, sustentando projetos eleitoralistas em benefício próprio. O país vai agradecer se dar um salto qualitativo, ou melhor, o país vai agradecer e vai dar um salto qualitativo se a lei a ser aprovada tiver como premissa a justiça, o patriotismo, a despartidarização, a igualdade de oportunidades e benefícios, pautando pelo princípio de que o que é público deve ser usado para o interesse público e de todos os angolanos. Tenho dito e muito obrigado. Muito bem, acompanhávamos a intervenção do deputado Alcino Covalela no Parlamento angolano. A sociedade angolana torna-se cada vez mais exigente, sendo essa uma realidade dinâmica perante a qual a comunicação social não pode estar indiferente. Numa democracia que se fortalece com instituições cada vez mais atuantes, o papel desempenhado pela comunicação social é insubstituível na mediação entre governados e governantes. Nós hoje vamos falar sobre o direito à informação e o desempenho da comunicação social pública. Senhor deputado, uma vez mais, boa noite. A primeira pergunta é, no ponto de vista constitucional, quais são os direitos reservados para o cidadão e para os partidos políticos? Bom, boa noite mais uma vez. Dizer que a nossa Constituição consagra um conjunto de direitos fundamentais e, dentre esses direitos, é o direito à informação. Portanto, no artigo 40º da liberdade de expressão e da informação, a lei ordena o seguinte: todos os cidadãos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias, opiniões pela palavra, imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito à liberdade de informar, de se informar e de ser informado sem impedimento nem discriminações. Portanto, estamos aqui perante um conjunto de direitos alargados que são dados para o cidadão, naquilo que diz respeito ao seu direito de ser informado, de informar, de proteger a sua imagem, direito à resposta, mas a lei 1/7 também, olhando para as questões de conteúdo de interesse público, ela diz o seguinte: para efeitos da presente lei, entende-se como sendo interesse público a informação que tem os seguintes fins gerais, e os seus fins destinados para o cidadão. Contribuir para a consolidação do Estado angolano, reforçar a unidade e a identidade nacional e preservar a integridade territorial. Portanto, a comunicação social tem como finalidade passar para os cidadãos esse fim e esse conteúdo. Informar o público com verdade, interdependência, objetividade, isenção e imparcialidade sobre todos os acontecimentos nacionais e internacionais, assegurando o direito dos cidadãos à informação correta, imparcial e isenta. Portanto, este conteúdo está dentro da lei da imprensa. Portanto, é o que o Estado angolano obriga a que a nossa comunicação social preste a devida atenção, devidos conteúdos aos cidadãos. Na linha C diz assegurar a livre expressão de opinião pública e da sociedade civil. Portanto, está aqui também salvaguardado. A linha D diz contribuir para a promoção cultural nacional e regional e a defesa e a divulgação das línguas nacionais. Nós temos um problema muito sério hoje. Praticamente os angolanos estão perdendo a sua relação com as origens, com a sua terra, com a sua cultura, em função da perda da língua nativa, da língua nacional. E então a comunicação social também aqui é chamada para contribuir, para trazer este veículo de comunicação no sentido de resgatar a nossa identidade cultural com ênfase na própria língua. Diz também promover
o respeito pelos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Promover a boa governação e administração correta da coisa pública. Portanto, todos esses conteúdos dizem respeito ao interesse público que a comunicação social pública e privada devem proporcionar aos angolanos, no sentido de criar um ambiente de informação, um ambiente de educação, um ambiente, inclusive, de fiscalização dos atos públicos, quando eles assim, promover a boa governação e a administração correta da coisa pública. Ela está a dizer aqui, o legislador está a dizer assim, que a comunicação social pode, por meio de um conjunto de ações, ajudar a que aqueles que têm o poder de gerir a coisa pública assumam responsabilidade não só de gerir corretamente a coisa pública, mas de informar ao seu destinatário, que é o povo, que por finalidade será ele o principal fiscal, o principal beneficiário da coisa pública. Muito bem. Vê-se que a Constituição garante esses direitos, mas na prática os cidadãos, os partidos políticos têm sido beneficiados desses mesmos direitos que a Constituição prevê? Olha, nós estamos com um contrassenso, que a nossa Constituição em algumas zonas é muito rica em direitos, mas há um contrassenso na prática. E nós fizemos uma análise profunda sobre esse desencontro, essa falta de coerência da prática governativa em relação àquilo que são o mandamento da Constituição. Portanto, vejamos que a Constituição, no artigo 17, se não me atrasou a memória, no artigo 17, sobre os partidos políticos, diz o seguinte, no seu quarto ponto: os partidos políticos têm direito à igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder político, direito a um tratamento imparcial da imprensa pública e direito de oposição democrática nos termos da Constituição e da lei. Mas veja o que temos no nosso país. A nossa comunicação social é caracterizada praticamente pela repressão, uma repressão brutal da liberdade da imprensa, é caracterizada pela ausência do pluralismo, e se podemos recuar um pouquinho, no ano 2022, podemos perceber que, apesar da lei estar clara a esse respeito, mas nós vimos em 2022 o MPLA a ocupar um tempo da campanha quase 100% do espaço noticioso, do espaço de televisão, de rádio, de jornal, e deixou 30 segundos para outros partidos políticos, no caso a UNITA e outros. Portanto, estamos a apreciar atualmente que os partidos políticos na oposição não têm espaço na imprensa pública, e um exemplo muito claro e triste de voltar a dizer, porque estamos sempre a falar da mesma coisa: o presidente da UNITA, por sinal o maior partido na oposição em Angola, desde que tomou posse, nunca foi entrevistado pela imprensa pública, nunca foi chamado pela imprensa pública. Isso é vergonhoso. Mas porquê? Nunca foi chamado por quê? Quais são os motivos? É a censura. Nós estamos num regime com excesso de censura. E o que se passa? Alguns fatores contribuem para isto. Veja que o MPLA, em 1975, 77, ele, no seu projeto de sociedade, foi buscar os princípios marxistas-leninistas e foi o seu modelo de governação. E no seu ponto 8 deste princípio, ele dizia a existência de uma imprensa manipulada e controlada pelos agentes de segurança do Estado. Portanto, significa que tudo o que ele trouxe como visão, perspectiva estruturante da construção da imprensa é baseada neste pilar. Portanto, hoje podemos ver se o MPLA mudou em alguma coisa neste comportamento. Eu penso que os angolanos que nos acompanham são unânimes em dizer que não. O que acontece é que, do ponto de vista da pressão política nacional e internacional,
os conflitos havidos neste país, o MPLA foi obrigado a passar por um processo que eu chamo de processo de equidise ou muda. Portanto, esse processo em biologia é aquele pelo qual um animal, um insecto, uma cobra muda da pele velha e ganha a nova pele para se tornar mais jovem. Então, suponhamos que uma cobra velha tenha mudado da sua pele antiga e se tornou jovem. Será que terá mudado da sua característica, da sua natureza, do seu veneno? Penso que não. O MPLA está neste processo, não se metamorfoseou, numa altura em que o mundo, o país, exige novas nuances, novos comportamentos, novas atitudes com a comunicação social, e não só neste setor, como também noutros, mas o MPLA mantém-se radicalmente no controle absoluto da comunicação social, no controle absoluto da liberdade de expressão, e hoje quase que as pessoas já não conseguem perceber se estamos diante de um contrato social que obriga os atores públicos e os cidadãos a seguirem o mandamento de uma Carta Magna da República, que é a Constituição, porque as leis do MPLA, ou seja, os programas do MPLA sobrepõem-se à Constituição. Vamos ver, por exemplo, a própria lei da imprensa reconhece uma entidade reguladora, que é a ERCA, que tem um papel de olhar para a regulação do comportamento da nossa imprensa e da relação entre os cidadãos, entre as entidades. E ela traz um contrassenso. Portanto, ao mesmo tempo que ela diz que deve ser um órgão independente, também traz o poder do presidente da Assembleia Nacional e, através do processo dos resultados eleitorais, o acesso à Constituição aos órgãos de direção da ERCA. Portanto, estamos numa situação em que estamos a dizer que a ERCA é independente, mas os seus componentes resultam do peso das eleições anteriores, logo trazem no seu espaço a força dos partidos políticos. Veja, por exemplo, ela diz que 5 membros são do partido que obteve maiores resultados eleitorais. Portanto, estamos a falar das eleições transatas, eleições passadas. 3 membros para os demais partidos políticos. Isso significa o quê para uma entidade reguladora? Estamos a dizer que ainda é o MPLA a ditar as normas, as regras, o interesse da linha editorial e da ação concreta da ERCA. E, por consequência, a ERCA está uma entidade sem ação, porque tem de obedecer à linha ditada pela Cidade Alta. E porque é assim que as coisas são? A própria lei diz que os órgãos de direção da imprensa pública são nomeados pelo titular do Poder Executivo, então reserva dela. Se o Presidente da República é quem nomeia os titulares dos órgãos da imprensa, automaticamente ele está a transferir o seu peso hierárquico naquelas instituições, naquelas pessoas que deverão imediatamente obedecê-lo. E o Presidente da República é um partidário. Aliás, não estamos a falar do Presidente da República, titular do Poder Executivo. É um partidário que tem interesses políticos próprios a perseguir e, naturalmente, não vai dar espaço a que os outros concorrentes também tenham acesso. Noutros países, como, por exemplo, Portugal, Cabo Verde, a comunicação social é regida por uma entidade independente. Essa entidade não tem nada a ver com os partidos políticos, nem tem relação com o Presidente da República. Concorrem nessa instituição os acadêmicos, os empresários, pessoas com idoneidade política e social, acadêmica e profissional. Esses é que têm acesso a essa entidade superior, do Conselho Superior, Conselho de Gestão da Comunicação Social. E entre eles concorrem e votam-se e criam aqui essa entidade de forma independente e trabalham de forma independente. Por exemplo, a RTP em Portugal não tem nada a ver com o Estado. O Presidente da República não controla a RTP, nem o partido que governa. Uma entidade própria trata dos assuntos da RTP. Em Cabo Verde também é assim. E veja o que temos como resultados a essa má prática em Angola. É que de tanto esforço que se possa fazer, Angola continua no ranking da imprensa, da liberdade da imprensa mundial, continua no grupo dos piores países.
Embora tenha subido 21 lugares em 2023, ainda ocupa o lugar 104. Portanto, a posição 104 está muito para lá, entre os 180 países que, por exemplo, a organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras emitiu o seu relatório recentemente. Ela trouxe esses dados a dizer que Angola continua nos piores países em termos de comunicação social, em termos de liberdade de imprensa, e vencido por Cabo Verde. Aliás, de sempre, o Cabo Verde está hoje no 41ª posição, portanto, caiu também alguns degraus, mas ainda assim, em relação a Angola, que está no 104, estamos muito aquém. Angola hoje compete com os países ditatoriais em termos de liberdade de imprensa. E isso é muito triste para Angola, é muito ruim, e estamos a perceber o perigo que o governo do MPLA representa para o nosso país no que diz respeito à liberdade da imprensa. Muito bem. Caro internauta, é importante a partilha. Saiba que este é o único podcast em Angola em que o cidadão conversa com o deputado. Portanto, envie aqui a sua pergunta, partilhe a vezes sem conta, adicione o seu amigo para juntos poderem acompanhar esta emissão. Nós hoje estamos a falar sobre o direito à informação e o desempenho da comunicação social pública. Senhor deputado, que influência têm os meios de comunicação na opinião pública? De transformar a mentalidade, conduzindo os cidadãos para uma perspectiva social, de harmonia, de convivência, de respeito, do civismo. Portanto, estamos a falar de valores morais, éticos. A comunicação social, se olharmos na doutrina da ciência política, no Estado politicamente organizado, ela situa-se no centro dos órgãos. Portanto, temos a base que é representada pelo povo, vamos ter as organizações da sociedade civis, portanto, as associações de um lado, vamos ter depois os partidos políticos, estamos a falar daquele diagrama de organização social, de organização de um Estado democraticamente organizado. Depois vêm os partidos políticos debatem, o povo vota e ele constitui a direção do Estado, portanto, entre os partidos políticos, alguém é eleito para dirigir a direção do Estado, e essa direção do Estado depois transforma-se no corpo administrativo do Estado, aquele que tem o papel de executar as políticas públicas, cujos resultados retomam para as demandas. Portanto, ofertas que vêm de uma estrutura especializada do corpo administrativo do Estado e os resultados recaem de novo para o povo. No meio, no centro desse diagrama, está a comunicação social. Qual é o papel? É este que aqui acabamos de ler, o de promover não só a informação, o de educar, o de transformar, o de reforçar os valores cívicos, morais, éticos da comunidade. Portanto, a comunicação social tem o papel de transformar, de desenvolver cultura, de uma forma de ser. E quando ela é subvertida por interesses não públicos, então estaríamos diante de uma ausência que pode ter problemas comportamentais públicos também sérios. É assim, a comunicação social pública tem normalmente o caráter de massa, devido à audiência que ela atinge. E por este facto, ela deve ser a mais isenta possível para transmitir com verdade, para transmitir com isenção, para que cada cidadão, no seu interesse que assiste enquanto angolano, consiga se rever em alguma coisa que lhe diz respeito do que é veiculado. Por exemplo, nem todos nesse país são do MPLA. Muitos são da UNITA, outros são de outros partidos, e muitos não têm partidos. E todos esses são alvos do direito à informação que o país deve proporcionar. Então, é fundamental que o Estado situa-se numa posição equidistante, embora reguladora, portanto, significa o Estado pode dar garantias através da lei para que a liberdade da imprensa funcione, a comunicação social funcione, e proporcionar aos cidadãos essa facilidade, essa faculdade de fazer discernimento, de desenvolver a sua consciência moral, entender o que é bom, o que é mau,
e entre as opções que ele pode ter, qual será a sua. Isso só é possível por meio de uma comunicação isenta, de uma comunicação que não seja tóxica. O que nós temos assistido em Angola, infelizmente, é uma informação tóxica, uma informação que combate, e até a própria lei condena esses atos, mas infelizmente o próprio Estado, através dos seus órgãos, é que incentiva o discurso de ódio, o discurso de discriminação, o discurso, inclusive o discurso racial. Nós vimos reiteradamente na imprensa pública atores do MPLA chamar o nosso presidente português só por ter um tom de cor um pouco mais, um tom de pele um pouco mais claro em relação aos outros. E a consequência disso não convidam para a imprensa pública, portanto, em violação grosseira à lei. E está ali a ERCA, que não faz absolutamente nada. Né? Não faz absolutamente nada. Era uma das questões. Sei que falou já um pouco sobre a entidade reguladora da comunicação social em Angola. A UNITA tem representação na ERCA. Como avalia o desempenho desta instituição? A princípio, ou seja, o princípio da composição da ERCA está errado. Assim como acontece na CNE. Estamos a falar de órgãos reguladores. Os órgãos reguladores não podem ter interesse, não podem ser competidores. E a UNITA força das decisões da ditadura da maioria parlamentar, que ostenta hoje o nosso sistema da Casa de Leis, também está na ERCA, também está na CNE, porque não pode alterar nada. Infelizmente, não pode alterar nada, porque as maiorias ditam as regras e não se faz mais nada. Portanto, nós temos o nosso representante na CNE, temos também na ERCA, mas é para fazer o quê? Lá onde eles quiserem ouvir, eles podem ouvir. Quando o interesse for estratégico, eles apenas levantam as mãos no ar e o voto é quantitativo e ponto final. Portanto, é para dizer que nós estamos ainda num país democrático. O nosso país está numa transição para a democracia. Portanto, eu penso que o princípio está aceito, que é a democracia. Mas os atores do MPLA ainda não se convenceram que a democracia é um valor, é uma cultura, é um produto que resulta das suas próprias lutas, para assumirem cabalmente na sua ação. Então, temos ainda, até neste momento, todos os angolanos, o poder e a tarefa de ir construindo a nova mentalidade nos dirigentes do MPLA, que o país não tem outro recurso senão continuar a reforçar os valores da democracia. Só assim poderemos construir uma Angola verdadeiramente una, crescida, uma Angola desenvolvida, uma Angola que venha atrair todos os cidadãos do mundo a quererem gostar, viver e a escolher a nossa pátria como um bom lugar. Portanto, é uma tarefa que todos temos de consolidar uma democracia. O MPLA é um partido autocrata, portanto, ontem era um partido autocrata comunista, hoje é um partido autocrata num espaço democrático, portanto, usa as leis, e conforme vimos as leis, do ponto de vista de direitos, ela é muito abrangente, mas ela vai fechando com alguns pontos críticos. Por exemplo, ela dá liberdade à imprensa, liberdade aos jornalistas, de criar um estatuto, mas depois ela é quem nomeia os gestores, ela acaba por fechar, acaba por matar a liberdade da imprensa. O MPLA é um partido autocrático, porque usa a imprensa ainda para fazer a propaganda política, excluindo outros partidos políticos, outros atores da sociedade. Isso é prática que foi usada nas ditaduras. As ditaduras, nós todos sabemos, que usam bastante a comunicação social para promover a propaganda, para promover a imagem, escolher o inimigo em comum, portanto, constrói na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, uma perspectiva de um culpado da desgraça, um culpado do desenvolvimento. E as pessoas, de tanto ouvirem tantas vezes a mesma coisa, umas são capazes de aceitar, aliás, a maioria é capaz mesmo de aceitar, até concluir que aquela informação foi falsa, passou já muito tempo, já decidiram erradamente. Então, é fundamental que os angolanos percebam que, do ponto de vista da construção da Angola, e no que diz respeito à conjugação dos nossos direitos, das nossas liberdades, ainda estamos no exercício da luta.
estamos num exercício de transformação que exige de cada um de nós esforço, mas, sobretudo, união. União de esforços, união de propósitos. Muito bem. Com os resultados eleitorais de 2022, qual vai ser a configuração da ERCA? Quantos membros o MPLA vai perder e quantos a UNITA vai 2027, ganhar? está falando 2027. Sim, sim. Olha, a nossa perspectiva para 2027, e eu penso que isso é para... Não, a questão é mesmo para 2022, as eleições passadas. Ok, 2022, em função dos nossos resultados que tivemos. Exatamente. Ok. O MPLA perdeu bastante, e se olharmos pelos resultados eleitorais, naturalmente o MPLA vai perder um membro e vai passar para a UNITA. Só, no entanto, o MPLA demora que a legislatura termine para que esse direito não venha. Mas isso é apenas uma questão administrativa, não nos ajuda em nada para o país. Ter mais um membro neste momento, na ERCA ou na CNE, não é alguma coisa importante neste momento. O que é importante mesmo é olhar para políticas estruturantes que venham mudar o país. Nós, angolanos, nós os deputados, estamos engajados para criar propostas, projetos de leis que venham ajudar a normalizar, quer a CNE, quer a ERCA, para que esses órgãos se tornem verdadeiramente independentes, sejam constituídos por agentes isentos de pressão política e ideológica, para simplesmente, ouvindo a voz da sua consciência e da ciência, consigam estruturar políticas e regulem, com base nos princípios éticos, aquelas decisões que mais venham agradar a todos os angolanos e que cada um venha sentir-se orgulhoso. Muito bem. Pelo WhatsApp, o Zé Kilson, poliglota, ele questiona: gostaria de saber qual é o papel do deputado na sociedade? Olha, o deputado tem 3 funções. A função representativa, portanto, o deputado fala em nome do povo, ou seja, neste contrato social, o povo não pode estar todo na Assembleia, então, por meio de voto, delega o seu poder de fala, o seu poder de reivindicação, o seu poder de intervenção aos seus deputados que falam em nome dela. Portanto, o deputado, quando está na sua função, ele é o deputado do povo. E ali, a lei e o princípio diz que o deputado, uma vez vestido, embora venha de grupos de partido, mas uma vez se tornar deputado, ele é apenas deputado do povo e não deputado do partido pelo qual se fez eleger. A Assembleia tem o papel de produzir leis. Portanto, as leis são normas que regulam o funcionamento do Estado e as relações entre o poder e o povo, e vice-versa. Portanto, a felicidade de um país depende também de um conjunto da felicidade das normas que a Assembleia regula. Feliz ou infelizmente, temos um grupo parlamentar da UNITA bastante aguerrido e bastante dedicado na defesa dos interesses do povo. Tem colocado projetos, propostas, defendendo o povo nas mais variadas posições, mas na Assembleia Nacional há um grupo de deputados, aquele dirigido pelo MPLA, que em vez de interpretar o sentido de representação do povo, interpretam o mandamento, a ordem das ordens superiores, faço pleonasmo. Os deputados do MPLA dificilmente aprovam leis que beneficiem o povo em primeira mão. Eles primeiro olham qual é o interesse do partido e, se acharem que o partido pode não ter interesse imediato, eles abanam, eles não contribuem. Então, este é um dos poderes. Os deputados têm a função também de fiscalização. Fiscalização, portanto, a Assembleia é que aprova não só as leis, mas aprova o Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado é um instrumento de execução das políticas públicas de quem governa. Então, não bastaria apenas aprovar os números, é necessário ir atrás dos números. O que é que os números estão a fazer em realidade? E tem estado feliz, mais uma vez, a UNITA, que tem se desdobrado pelo país, sobretudo nessa legislatura. A UNITA está muito dinâmica, trabalha nas comunidades. Recentemente, em maio, o grupo parlamentar esteve no Huambo, e todas as comunas da província do Huambo tiveram delegações que pernoitaram na comunidade,
falaram, dialogaram, constataram, viram os grandes problemas estruturantes e depois trouxe cá, compilou um relatório que normalmente é apresentado às entidades competentes, que é o Executivo, para resolver, ou reduzir ou mitigar os problemas constatados. Portanto, do ponto de vista da fiscalização, há um problema que foi criado pela resolução do Tribunal Constitucional, como é que chama essa resolução? 335/19, provavelmente, acho que é isso, me passa na memória. Essa resolução impede os deputados de fiscalizar os atos do Executivo, sobretudo aqueles que têm o peso de penalização. Portanto, o que seria correto e que é prática em outros países é que, após a fiscalização, verificados os erros cometidos pelo executor, o Tribunal de Contas e o próprio Tribunal têm um papel sobre a responsabilização civil desse ator. Infelizmente, esse acórdão proibiu os deputados de fiscalizar os órgãos do Executivo, sobretudo com tendência à penalização. Então, a fiscalização que se faz hoje é mais preventiva, mas no sentido de olhar para as coisas estão a ir corretamente ou não, mas sem consequência futura nenhuma. Portanto, é mais um outro contrassenso da própria lei, e isso veio fruto da resolução do Tribunal Constitucional. Muito bem. Senhor deputado, por que razão o debate na Assembleia Nacional sobre o desempenho da comunicação social pública não foi aceito pelo grupo parlamentar do MPLA? Naturalmente, não poderia ser aceito, porque o MPLA é o maestro, ele é o ator por detrás, ele é o cozinheiro de toda essa batuta que se cria na comunicação social pública. Vejamos, por exemplo, em 2022, quem foi o ministro da comunicação social pública, depois se tornou governador, foi premiado, né? E vimos tudo o que aconteceu, sufocou a imprensa pública, a mando dele, e naturalmente dos seus órgãos mais superiores, que naturalmente pode ser a Casa Civil do Presidente da República, a Casa Militar para o Presidente da República. E a ERCA simplesmente foi ultrapassada. E o que é incrível é que a lei é clara no exercício da liberdade da imprensa, quais são os limites, mas aqui temos uns senhores súperes, talvez. Eu tenho estado a dizer que Angola parece estar ainda no estado de Thomas Hobbes, portanto, o estado da selva, onde o homem mais poderoso não se importa da ética, oprime os mais fracos, aqueles que não têm poder. Portanto, nós, do ponto de vista de civilização política, ainda estamos há 5 séculos, estamos para lá, estamos muito atrás. E isso é que nos preocupa, porque os atores públicos atuais não têm responsabilidade nenhuma com a ética, não assinaram compromisso com a ética. E o que é a ética? É tudo que faz bem a todos, tudo que faz bem a todos, inclusive para eles próprios. Mas, infelizmente, tanto se fala, tanta pressão social, inclusive a Igreja Católica tem feito trabalho bastante, pressionando o Executivo a mudar de atitudes. Hoje mesmo vimos uma mudança quase sistémica do comportamento de vários atores sociais, pressionando o Executivo a mudar de comportamento, mas, infelizmente, parece que quanto mais se fala sobre o problema, mais o Executivo se torna radical. E então, estamos num processo muito complicado, que vai obrigar, naturalmente, os angolanos a se unirem mais uma vez em torno de um ideal, tal como foi nos anos 60, na luta contra o colonialismo. A unidade dos povos e dos intelectuais valeu apenas na luta contra o colonialismo. Tal como foi a unidade dos povos e dos intelectuais na luta contra o neocolonialismo russo-cubano e a imposição do Partido Único pelo MPLA até 1991, será necessário, naturalmente, outra vez, um processo de unidade dos povos em torno de um ideal de libertação, o ideal da UNITA, para que o processo da democracia se consolide e se torne vida, se torne cultura, se torne moda das nossas próprias vidas. Muito bem. Sr. Deputado, a Regi nos diz que o som está a chegar com alguma dificuldade. Peço-lhe para encostar um pouco mais o microfone à boca. Só assim o som chegará com maior qualidade. Eu vou engolir o microfone na minha boca. De facto. Muito bem. Nós estamos a receber muitas perguntas aqui no WhatsApp. Estamos prontos para dialogarmos. E o António Joaquim questiona: a UNITA já pensou em mover
processos, crimes contra os órgãos públicos que violam a lei? É a pergunta do internauta António Joaquim, que enviou pelo WhatsApp. Olha, nós estamos sempre a pensar nos processos crimes. No entanto, a lei nos dá procedimentos próprios para fazê-lo. O grupo parlamentar da UNITA, o próprio partido em si, já muito pondera. Primeiro, havia correntes que sustentavam uma manifestação pública na imprensa pública, mas depois percebemos que o problema não está na imprensa, está nos agentes que manipulam. Aliás, olhando para o número 8 que eu citei já anteriormente, está nos agentes que manipulam os profissionais da imprensa pública. E nós temos de estar solidários com os jornalistas, temos de estar solidários com todos os atores que trabalham na imprensa pública, porque estão no processo, aquele que Paulo Ganga chamava de cafrique. Portanto, estamos numa escravatura salarial. E nós, a UNITA, não temos outro caminho senão solidarizarmos-nos com os atores, com todos os jornalistas que estão postos nesse serviço, porque naturalmente muitos têm noção do seu papel, da sua profissão e sabem que estão a fazer o que não é ético, não é deontológico, nem sequer a ciência recomenda, mas são obrigados a fazer porque não têm como fazer. Um jornalista chegou a me dizer mesmo, mas o deputado, vocês conseguem me pagar o dinheiro para aguentar a minha família se eu parar de fazer esse trabalho? Naturalmente, a UNITA não pode fazer isso, a UNITA está na oposição, tem que ser o governo. Imagina que a governação condicionou a nossa condição social humana a esse tipo de postura. Temos de estar ali, fazer coisas indecentes, porque é dali onde depende o pão dos nossos filhos. Pronto, significa, para os nossos jornalistas, até do pão de que depende os filhos, tem devido à indecência, que também lhes dói a alma. Então, estamos a ponderar mecanismos de atuação concreta e, naturalmente, processos no tribunal vão chegar, vão entrar. Há uma condicionante também, nesse quesito, que a própria lei traz como um ponto crítico, um ponto de entravamento. Diz que o agente, em função do serviço, se cometer certos crimes, a entidade que a tutela pode sair sem solidariedade com ela. Isso significa que um jornalista comete um crime, um erro contra a liberdade da imprensa, se for a TPA, o órgão da TPA solidariza-se com ele e trata dos assuntos. E qual é o órgão que está aí? Será naturalmente, mais uma vez, um representante do titular do Poder Executivo neste órgão. E estes estão espalhados em vários níveis. Então, estamos a estudar qual é o mecanismo de eficácia que nos poderá permitir que, uma vez a UNITA acione o mecanismo, venha a resultar. E isto pressupõe algum estudo, e a UNITA não está parada, está a fazer grandes estudos, e a breve trecho a UNITA vai apresentar. Muito bem, o deputado tem mantido contato com os jornalistas. O que é que mais é questionado, ou o que é mais conversado quando estão com esses profissionais? Não, o nosso problema é, por exemplo, acontece uma peça, veja, um exemplo concreto. Assistimos, nos anos passados, um programa na TV Zimbo, aos domingos, um programa especial, onde o centro de discussão é a UNITA. É o presidente da UNITA. E os que vão lá são do MPLA apenas para bombardear a UNITA. E os angolanos todos acompanharam. E quando nos encontramos com os jornalistas, nós perguntamos por que vocês se portam desta forma. Meu irmão, a situação lá está difícil. A situação lá está difícil. Se você não o fizer, já não tens pão. Então, nós, nos entendam, só não temos como fazer, também não temos onde irmos, não há mais outra pátria. Nós crescemos nesse trabalho e criamos a nossa carreira, estamos endurecidos, está difícil, nós também não concordamos. Há vezes que o jornalista acaba de emitir uma nota, depois está a mandar mensagem, olha, me perdoem, me meteram o papel acima do outro papel. Portanto, eu não podia mais, só li. E os angolanos às vezes pensam que o jornalista que está a ler, ele é o ator do texto. Não é assim, é um editor que às vezes, no momento mesmo em que o locutor, o jornalista, está a falar, quer na televisão, quer na rádio, vem o editor e coloca um papel exatamente contrastando
tudo que o jornalista está a dizer. No entanto, há também um problema muito sério, os nossos profissionais também estão a sofrer. E nós, a UNITA, mais uma vez, temos de nos solidarizarmos. E por isso que estamos a andar inteligentemente para encontrar saídas. Mas também nos encorajam a continuarmos a lutar. Também nos dizem mesmo que a solução também está mesmo na UNITA. Nós queremos ser profissionais. Imagine que nós podemos trabalhar noutra imprensa internacional, somos os bons, mas quando chegamos aqui em Angola, nós já não somos bons. Por quê? Por causa do sistema. E é isso que está acontecendo no nosso país, infelizmente. Mas não há saída, a UNITA tem de continuar firme na luta, na defesa dos angolanos, em primeiro lugar. Defesa dos angolanos, e seja qual for o lugar onde estiverem, estejam no MPLA, estejam na sociedade civil, estejam na UNITA, estejam em qualquer canto, a UNITA tem um papel de defender a todos. Agora, no momento em que nós lançamos este repto da defesa coletiva dos nossos interesses, cada um no seu canto faça também o seu papel. Cada um não fique de braços cruzados, também lute no seu nível. O doutor Savim me dizia que a luta política é multiforme. Ela pode se fazer na frente de combate, pode se fazer no secretariado, pode se fazer na academia, pode se fazer na agricultura, pode se fazer em todos os cantos, desde que cada um faça o melhor do ponto de vista ético, aquilo que ajuda a salvaguardar melhor os interesses e a garantir a realização coletiva. Isso deve ser feito para todos. Muito bem. Senhor Deputado, que comentário faz sobre algumas denúncias que surgem de alguns jornalistas que dizem estarem a ser perseguidos? Há mesmo alguns que são forçados ou obrigados a emigrar, enfim. Qual é o comentário que faz face a esta questão? No regime autocrático, não são apenas os jornalistas que são forçados a emigrar. Os políticos, os ativistas cívicos, todos estão a apanhar por tabela, por força da má governação, por força de um regime autocrático. Portanto, nós assistimos neste país, hoje está uma moda, há inclusive associações que incentivam o movimento de Angolas para o exterior. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão cansadas, as pessoas perderam a esperança. O país não está a garantir segurança para ninguém, inclusive aqueles que têm dinheiro. E até mesmo os próprios políticos que ostentam poderes públicos, cargos de relevância, também estão com insegurança, não estão a perceber o país que têm. Veja, por exemplo, o governo constrói hospitais, mas os seus ministros, inclusive o Presidente da República, tratam-se no estrangeiro. O governo constrói escolas. Os seus filhos, inclusive o próprio presidente, manda estudar no estrangeiro. O governo constrói um conjunto de infraestruturas essenciais, mas tudo que é fundamental busca do estrangeiro. Então, quem é o cidadão que tem segurança para viver num país onde os próprios atores que deviam salvaguardar socorrem-se do estrangeiro? É porque estão a construir hospitais falsos, é porque estão a construir escolas falsas, aliás, nós vimos recentemente o Presidente da República a comentar que o país tinha dificuldade de produzir quadros. Mas quem é que instituiu o modelo de ensino em Angola? Não é o MPLA. Então, a falta da construção, da produção dos melhores quadros é culpa do MPLA. E isso, então, tem abrangência na comunicação social pública, tem abrangência nos jornalistas. Os jornalistas, sobretudo aqueles mais críticos, veem a sua vida instável em todo momento. Portanto, em Angola, é só vermos que até na vigência da paz, quando nós entramos para a paz, nos anos 2000, 2002, 2003, até pelo menos 2012, o país tinha já um conjunto de expressão de jornalismo escrito já muito pouco mais amplo. Tínhamos muito jornal. Hoje, onde é que estão os jornais? A maioria desapareceu. Então, muitos foram comprados pelo próprio Estado, sufocados, outros foram ameaçados, e então, do ponto de vista da liberdade da imprensa, aqueles que gostavam de fazer o jornalismo escrito têm muitas dificuldades. Ainda vimos outros jornalistas a verem os seus espaços fechados. Estamos a falar, por exemplo, da Camunda News. A lei prevê uma categoria de jornalismo via online, e a Camunda News se dedicou a esse tipo e estava a surgir com muita perfeição, estava a ganhar muita audiência. O governo destruiu, proibiu,
o governo ainda proibiu a Vida TV da Isabel da Tizé dos Santos. Portanto, todas as iniciativas privadas que tendem a ganhar um pouco de substância pública, o governo veda. Mas isso vem em função de quê? Porque o Estado faz concorrência com o privado. O Estado não quer que os privados tenham liberdade de expressão, falem das coisas como as coisas parecem. Então, nós só teremos felicidade com a imprensa pública o dia que o Estado deixar de ser concorrente na própria imprensa. Ou seja, o que seria lógico é que o país não devia ter um Ministério da Comunicação Social ou o Secretariado de Estado, qualquer que seja. Ao Estado apenas caberia garantir o exercício do funcionamento da liberdade da imprensa. Agora, uma entidade reguladora como é a ERCA, composta por agentes sem pressão política e ideológica, nem com o peso dos resultados eleitorais anteriores, então se encarrega de regulamentar, de fiscalizar, de orientar o exercício da comunicação, quer pública, quer privada. Assim, não teríamos visto mais uma Vida TV fechada, uma Camunda News, outros órgãos, jornais. Há problema com a Rádio Despertar, por exemplo. A Rádio Despertar até aqui não tem uma licença definitiva, está com uma licença provisória. Imagina, estamos há 22 anos e a Rádio Despertar é uma instituição que resultou dos acordos de paz, portanto, obriga o regime a respeitar e atribuir, mas ainda assim está a lutar. Portanto, estamos num processo muito complicado e esse regime autocrático não nos vai garantir a liberdade da imprensa, a liberdade de expressão, em nenhum momento. Muito bem. Senhor deputado, surgiu há algum tempo uma informação que dá conta de uma possível desprivatização da TV Zimbo. A UNITA pensa em poder adquirir este espaço, uma vez que fala-se na disputa da informação. A UNITA tem a Rádio Despertar, enfim, está a pensar um dia em ter um órgão de comunicação, como por exemplo a televisão? Não, para além o MPLA é quem tem órgãos partidários como a LAC, a Rádio Morena, a Rádio 2000 e todas essas instituições são controladas pela GFI. Portanto, só o MPLA que tem essa prática. A lei proíbe que os partidos políticos tenham órgãos de comunicação social. No entanto, o que a UNITA pode fazer é incentivar para que os seus membros, como é para a Rádio Despertar, por exemplo, né, os seus membros, aqueles que tiverem capacidade para desenvolver uma comunicação, uma empresa de comunicação, concorram e tenham capacidade para efeito. Agora, no caso da TV Zimbo, é um repto que se pode fazer aos angolanos. Se nós quisermos termos uma entidade de televisão mais isenta, mais nossa, os angolanos podem se juntar e fazer uma contribuição e formarem uma entidade. E se essa entidade pode ter apoios da UNITA, pode ter apoios de empresários, para isso que está aberto, mas a UNITA, por lei, não pode, ela própria, constituir uma empresa de comunicação social. Não é permitido, é vedado. Enquanto isso, o MPLA tem, e para além do mais, tem essas entidades que eu citei, mas ainda assim, o MPLA usa a comunicação social pública, paga pelo dinheiro de todos nós, inclusive nós na oposição, nós pagamos, mas não temos direito à fala, não temos direito à divulgação das nossas informações. Muito bem, pelo WhatsApp, a internauta Bruna Raquel escreve: falando em comunicação, qual é o comentário que o deputado faz da turista brasileira que denunciou a corrupção nas estradas, o que obrigou o governo a suspender os controlos interprovinciais? Será que o governo só ouve os estrangeiros? Questionou a internauta Bruna Raquel. Bruna, é assim, Angola vive de banga, de apreciação externa. É só ver que quando nós falamos de dados concretos da Angola,
Os camaradas do MPLA dizem sempre: a organização internacional reconheceu Angola, porque houve prémio, houve reconhecimento do Presidente da República no estrangeiro. Portanto, o MPLA não se importa com a realidade concreta do seu país, mas com aquilo que é dito por aqueles que não vivem a realidade. E o MPLA não se importa quais são os fins que esses indivíduos de fora buscam. Muitas vezes ele adormece na banca de elogios: o país está a ir muito bom. E quando vem uma voz crítica, então começam a correr do canto para o outro. Foi muito pontual a intervenção, a manifestação da cidadã brasileira que foi extorquida em Malange, portanto, quando ia ver as quedas de Calandula, que ele elogiou o capital turístico que Malange tinha, mas em contrapartida e contrassenso, uma polícia completamente corrupta. E isso não preocupa o MPLA, infelizmente, não preocupa. Respondeu a coisa pontual, mas a corrupção parou? Não. Se esta hora formos às ruas, os senhores da ordem, da polícia, aliás, acho que os angolanos se lembram, o ministro do interior dizia que a gasosa era o entendimento entre o cidadão e a autoridade. Portanto, ele legalizou aquele princípio de Deus por todos e cada um por si. Portanto, é a ausência total do Estado na vida das pessoas. Então, o que se passa neste país é um pouco isso. O governo do MPLA não ouve a reclamação do país, não consegue seguir o sentimento real da Angola profunda, não se interessa com buracos. E veja, Bruna, o MPLA também passa pelas estradas esburacadas. Muitos militantes do MPLA, inclusive dirigentes, já perderam seus filhos nas estradas esburacadas. Mas quando internamente falamos que estamos a gastar dinheiro à toa, dinheiro em vão, porque as estradas continuam esburacadas, eles fazem ouvidos de mercador, tipo que não estão a ouvir nada. Uns até dizem: não, você não está a ver as estradas todas já construídas, estão todas bonitas. O senhor passou aonde para chegar até aqui? Eu pergunto: quando vai para a sua casa, né, vai deixar o asfalto na estrada principal. Quando entrar para o bairro, vai encontrar os buracos e fica imediatamente com a cara trancada. Mas são pessoas do MPLA que vivem essa realidade. Infelizmente, não estão preparadas para inverter a situação. Por quê? Porque a teoria do cabritismo, faz com que as pessoas não tenham noção real do que fazer. Então, se perdem naquilo que é o comum, que o MPLA normalmente transmite, a defesa do bem comum, coletivo, que é o partido, enfim. Então, é importante que nós todos angolanos tenhamos o hábito de reclamar, o hábito de publicar, de divulgar tudo de mal que acontece nos nossos bairros, nas nossas comunidades, inclusive o mau comportamento da polícia e a nossa tristeza. E eu ainda ontem assisti a polícia a maltratar as zungueiras. A nossa tristeza é ver, por exemplo, o governo desorganiza a economia, não tem noção nem estratégia para criar um modelo de economia sustentável. As pessoas não têm como sobreviver. O governo criou-se a banga de que ele é o único que pode empregar as pessoas. Mas, no entanto, no universo da força ativa, o governo, quanto mais pode conseguir, é 20%. Os 80% estarão a Deus dará. Agora, onde é que ficam as pessoas? É na rua. As pessoas vão ter que sobreviver na rua, na candonga. E depois, com tanto esforço que as mulheres conseguem, para ter uns 10 mil kwanzas, 5 mil kwanzas, levar um produto no mercado e conseguir ganhar 500 ou 1000 kwanzas, para, no final, comprar um meio quilo de arroz, umas 2 cebolas, 2 ou 3 tomates, e depois lá vem a polícia a destruir, mas depois a polícia chega em casa e encontra a mesma realidade. Portanto, isso é repugnável e os angolanos devem, a todos os títulos, condenar essa postura da polícia e do governo, mas é a política que está mal. Muito bem. Sr. Deputado, nós estamos já a ficar com pouco tempo, temos muitas questões que estamos a receber. No Facebook, a internauta Ana Maria Manuel Chilombo questiona o que a UNITA ganha convidando sempre a TPA e Zimbo e TV Zimbo nas suas atividades, uma vez que eles só
lá vão para manipular suas imagens? É assim, a UNITA é um partido político que está entrosado e comprometido com a causa da democracia do país. O facto de o MPLA subverter as normas não faz com que a UNITA perca a sua capacidade de construtora, de reformista e, sobretudo, dar uma perspectiva pedagógica ao país. Então, a comunicação social pública é nossa, Ana Maria Chilombo, é paga pelos cidadãos. Então, o facto de teres um indivíduo que subverte o seu direito para de exigir sobre ela, penso que não. Nós estamos a continuar a exigir, estamos a dizer que, apesar da subversão política em que os órgãos da comunicação social pública passam, ainda são estes órgãos do país. E nós, como filhos deste país, temos o direito de beneficiar deles. Esta é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é que, ainda que eles subvertam as informações que recebem do nosso espaço no meio público, entre eles passa uma mensagem. Naturalmente, acredito que quando os órgãos da TPA vão para os espaços da UNITA, eles gravam tudo e depois até o próprio Presidente da República, os seus ministros, passam a escutar a mensagem do Presidente Alberto, a mensagem da UNITA. E mesmo que alguém diga que, eu não estou interessado a isso, mas em sua casa, sozinho, à noite, na cama, está a refletir sobre as verdades nuas e cruas que são ditas. E, naturalmente, é assim que vamos revolucionando as consciências. É assim que vamos mudando as posturas dos ditadores deste país para tornar-se mais flexíveis, com corações mais abertos a novos cenários do mundo e a novos cenários da vida dos angolanos. Muito bem. O internauta Matondo Paulo questiona, senhor deputado, por que os órgãos de comunicação social pública que já recebem dinheiro do OGE ainda praticam preços elevados para a publicidade no mercado? É uma pergunta muito interessante. Veja que o facto do Estado transformar a comunicação social pública uma entidade sob seu interesse e sob gestão da linha editorial partidária, também se transforma num mecanismo de lavagem de capital. Portanto, os órgãos de comunicação social pública, televisão pública, Rádio Nacional de Angola, TV Zimbo, outras, hoje são centros de lavandaria do dinheiro público. Veja que um relatório que eu tive acesso o ano passado atestava que a TV Zimbo, por exemplo, tinha gasto, através do Orçamento Geral do Estado, mais de 3 milhões de dólares, e 3 mil milhões de dólares durante um ano, mas o seu rendimento esteve abaixo de 500 mil dólares. Pronto, está a ser um centro de transformação de dinheiro, e é assim que o MPLA faz. No entanto, está na comunicação social pública para poder lavar o capital, o dinheiro do país, né? Supostamente para pagar os jornalistas, e se forem a ver, muitos jornalistas que trabalham nesses órgãos ganham pessimamente mal. Mas o dinheiro que vai lá, que o Estado gasta, supostamente foi gasto lá, mas voltou para uma caixa. E essa caixa chama-se executivo. Então, é assim que o governo se comporta. Nós temos que fazer uma pressão substancial para que retiremos o Estado da comunicação social. Aliás, estamos a falar do governo. O executivo tem de sair da comunicação social para permitir termos um órgão de comunicação social mais plural, mais independente e sob gestão rigorosa de um órgão regulador. E assim resolveríamos o problema. Muito bem. Como os deputados podem ajudar para que se cumpra com o artigo 15 da Lei de Imprensa sobre o financiamento do Estado para a imprensa privada? Olha, os deputados têm estado a bater-se neste foco. O Estado tem um papel de incentivar, papel de promover e não de gerir. Portanto, aqui uma questão. O Estado é a nossa casa-mãe, é a nossa casa provedora. E se a comunicação social tem esse papel de promover,
direitos, valores éticos, promover a democracia, a boa governança, quanto mais ampla, quanto mais tivermos maior audiência, mais direitos usufruídos pelos cidadãos, maior a mensagem de transformação da mentalidade. Então, o Estado tem o papel de incentivar para que os órgãos de comunicação social, privados, públicos, que existam, tenham capacidade para irem além, cada vez mais além. Infelizmente, como o Estado usa a comunicação social como um instrumento de competição política, então não quer promover outras instituições da sociedade civil ou instituições do terceiro setor. Porque ela imagina imediatamente que, ao potenciar, por exemplo, uma rádio eclésia, ao potenciar uma rádio despertar, ao potenciar uma rádio Cuquema, por exemplo, estaria a potenciar uma multiplicidade de audiência da voz dos sem vozes. Portanto, aqueles cidadãos que só têm uma imprensa privada para se comunicar. E esses cidadãos normalmente falariam ou falam das coisas reais. Como é que estão a viver? Como é que está o preço do arroz? Como é que está o preço da caixa do frango? Como é que está da caixa do óleo, do próprio litro de óleo? Então, esses angolanos, ao transmitir essa mensagem, naturalmente transmitem a incompetência de quem tem o papel de legislar políticas. E o governo foge a isso, não quer ver essas coisas acontecerem. Então, só por isso que está a ser difícil a conjugação da lei, do artigo 15 da lei da imprensa, mas o combate, a luta política tem de prosseguir. Nós saímos de muito longe, tivemos o colono português que não nos queria quase nada. Depois veio o Partido Único que nos separou entre irmãos, inclusive até não reconheceu identidade, nem condição de sobrevivência para os que eram opostos, no caso os da UNITA, sobretudo. Esse período foi passando, foi graças à luta e à unidade dos povos. Então, temos neste momento nós um chamamento para o mesmo desiderato, a unidade dos povos, a luta consentânea. E se tivermos numa frente única, com uma única trincheira de luta, nos tornaremos mais fortes. Muito bem. A internauta Maria Daimona questiona quando é que o grupo parlamentar da UNITA vai trabalhar no CUNEN como fez no AMBO. O grupo parlamentar da UNITA já tem estado no CUNEN. Teve lá a 4ª comissão no mês de maio, mas foi no âmbito da Assembleia Nacional. Há alguns anos, acho que foi 2018, 2019, o grupo parlamentar trabalhou no CUNEN. No entanto, o país tem 18 províncias, estamos a fazer uma ronda por 18 províncias. Naturalmente, as jornadas acontecem às vezes uma vez ao ano, às vezes 2 vezes ao ano, a depender do capital. E para dizer a Maria Daimona que o grupo parlamentar desdobra-se para as províncias, mas isso tem muito custo. E esse custo depende mesmo do vosso dinheiro que você depositar na Assembleia, mas infelizmente o MPLA nem sempre o dá através do seu governo. E esse dinheiro é de direito, adquirido pelo voto, mas o governo, o executivo, demora meses para largar esse dinheiro, o que acaba por dificultar também o movimento dos deputados. Mas a direção da UNITA e do grupo parlamentar tem feito poupanças suficientes para permitir, pelo menos em cada ano, termos uma saída, às vezes acontece 2 vezes ao ano, uma saída para as províncias. Acredite, Maria, que vamos estar a qualquer momento no CUNEN para irmos também às comunas, passarmos lá as noites, conversar com o povo e ajudar um pouco a libertar as consciências. CUNEN, Uambo, Huila, Benguela, ajudaram um pouco também para a situação que estamos a viver hoje. Isso é para você, Domingas, para dizer que Maria Daimona, para dizer que o trabalho de consciencialização tem que ser forte, tem que ser mantido, porque se não fosse a força dessa província, por exemplo, quando ele deu 5 deputados ao MPLA, sabemos que foi roubo, não é verdade no todo, houve roubo, mas ainda assim houve votos que ajudaram a reforçar o poder da ditadura. Portanto, essa mensagem para o CUNEN, a mensagem para a população do Ambo,
a mensagem para a população de Benguela e da Huila. O vosso péssimo voto em alguns cantos ajudou para que o nosso sofrimento de Angola continuasse, porque o povo de Luanda, o povo de Malange, o povo de Cabinda, do Zaire, de Cabinda, e de outras províncias, mais aqui a norte, deu um impulso, deu um recado suficiente para que o MPLA caísse em 2022. Se conseguíssemos só mais uns bons votos na Huila, por exemplo, mais um deputado ou 2 deputados, nós tínhamos arreado o MPLA do poder. Portanto, Maria, nós vamos estar aí na Huila, vamos estar no Cunene, para ajudarmos a consciencializar o povo sobre a má governação que nós temos e dizer que o problema da gestão de Angola, o problema da gestão do nosso futuro, não depende só do MPLA, depende da nossa atitude, depende da nossa crença para a construção de uma Angola melhor, depende do nosso desempenho, daquilo que nós aplicarmos como vontade de mudança. Se tivermos medo, se tivermos receios com a mudança, naturalmente, o MPLA continuará a brincar conosco e, à medida que vai percebendo que ele é o Rei Sol, então vai transferindo para nós a incompetência, a subjugação e, naturalmente, no final, continuaremos a ser escravos de pessoas que até nem definir a palavra escravatura sabem. Muito bem. Senhor Deputado, quais são os canais pelos quais o cidadão pode comunicar com os deputados da UNITA? Olha, hoje em dia, nós temos já os canais muito abertos. A partir dos governos provinciais, tem os grupos de gabinetes dos deputados, gabinetes provinciais dos deputados. Portanto, toda a província tem um gabinete da Assembleia Nacional. E ali onde estão os deputados da UNITA, onde ganharam alguns deputados para a UNITA, estão lá os deputados da UNITA. O Cunene, infelizmente, não tem esse gabinete representado por um deputado da UNITA, porque não conseguiu eleger um deputado para a UNITA. Esse é o primeiro canal, portanto, através da própria Assembleia, representada nas províncias. Outro canal importante é o grupo parlamentar. E o grupo parlamentar tem os canais abertos através da UNITA, como é que se diz? UNITA Parlamento, por exemplo, é um canal de comunicação aberto. Tem os endereços do grupo parlamentar da UNITA, e o próprio grupo parlamentar está aberto. Tem também nas províncias os gabinetes da UNITA. Os cidadãos podem pedir aos gabinetes da UNITA, por exemplo, ao secretário provincial, uma intermediação para chegar aqui à Assembleia, mas, a princípio, o grupo parlamentar da UNITA está aberto, a sede está aqui na Maianga. A partir das províncias, os canais são esses que acabei de dizer, e alguns têm contactos, os contactos, os deputados, os seus contactos são públicos, né? São públicos e podem ligar à vontade. E podem também fazer cartas, podem enviar cartas, documentos, e tudo isso facilita o contacto. Muito bem, nós fomos recebendo muitos comentários no Facebook e no WhatsApp. Eu vou aqui ler o comentário do internauta Helder dos Méritos Elavoco, escreveu: cordiais saudações ao ilustre representante do povo. Na qualidade de representado, gostaria de convidar o ilustre deputado a vir aqui em Viana, na Rua Brasileira. Ao fim da rua tem um bairro com o nome de Chamavo. Aqui a população passa muito mal, não há água, luz, hospital, unidade policial, etc. Desejamos votos de bom trabalho ao ilustre deputado e que o Todo-Poderoso proporcione sempre uma saúde melhor. É o comentário do internauta Helder dos Méritos Elavoco. Muito obrigado, Helder. No Facebook nós recebemos também muitos comentários. Eu faço aqui questão de ler muito rapidamente. Vou ver aqui o comentário desta internauta. Ana Maria Manuel Chilombo, ela escreve: o comportamento da comunicação social é resultado da forma como nasceu o Estado angolano. Angola nasceu como um partido-Estado. O MPLA de 1975 a 1990 é um partido-Estado. O que temos Estado a assistir é que o Estado formalizou o multipartidarismo com os acordos de Bicesse, mas o partido que nos governa conservou melhor a sua ideologia
É por isso que temos até o momento um Estado completamente partidarizado. Atenção, olha que até para ser coordenador de disciplina é necessário ter cartão de militante do partido que nos governa. Isso é inconcebível. Nós precisamos colocar a cidadania acima de qualquer interesse dos partidos. É o comentário de Ana Maria Manuel Chilombo, que escreveu na nossa página Juventude Avante, e outros comentários foram surgindo também na página UNITA Parlamento, e no decorrer da nossa, ou seja, mais para frente irei ler, se tivermos tempo, mas nós vamos exatamente, temos aqui um outro comentário de seguidores do Gangsta, escreveu Força Juventude, o Olívio Martins Sapassa escreveu Mochico, enfim, são muitos comentários e nós queremos Muito aqui bem. agradecer o carinho da audiência. Nós queremos sempre contar consigo nas próximas oportunidades. Esta é a terceira edição do seu podcast de Conversa com o Deputado. Nós, antes mesmo de encerrar, Deputado, não sei se queira dizer uma última palavra em gesto de conclusão para nós encerrarmos esta emissão. Dizer que Angola consagra um conjunto de direitos e ela está em consonância com a Carta Universal dos Direitos Humanos, sobretudo no seu artigo 19, que reconhece a todos os cidadãos do mundo o direito de informação, de informar e de ser informado. Então, cabe agora ao povo angolano exigir ao MPLA, por meio de conjunto de ações políticas e cívicas, a pressionar para que aquilo que está consagrado como ético, aquilo que está consagrado como direito, venha a se valer nas nossas vidas. Se nós não nos unirmos, se nós não tivermos convicção de que estamos a ser mal governados e que merecemos o melhor para o nosso país, para as nossas vidas, para as nossas famílias e para o nosso futuro, naturalmente nunca será dia. Mas se tivermos consciência de que nós somos homens, seres humanos dignos de direitos, deveremos lutar para os nossos direitos. Então, para os órgãos da comunicação social pública, aos jornalistas espalhados neste país, eu quero ainda mais uma vez avançar o meu abraço de solidariedade, ao mesmo tempo dizer que tudo isso que está a se passar pelo país tem fruto a nossa própria decisão, a nossa opção. Podemos mudar as coisas no seu canto, no seu trabalho, fazendo melhor, exigindo melhor. A luta política é multiforme, cada um no seu canto, serviço onde está, pode contribuir para uma Angola melhor. E assim o país sairá agradecido. Ao povo angolano, é fundamental que continuemos a manter a nossa atitude de união nacional. A UNITA está aqui presente para abraçar todas as vontades e ela se estende como uma ponte pelo qual todos os cidadãos que quiserem atravessar para o além a busca da prosperidade podem usar, podem caminhar nela e o mais importante é ter a convicção do que se quer fazer. O futuro é brilhante, mas depende das nossas mãos. Então, vamos à luta, caros companheiros, não desistam, não vale a pena pensar que há uma outra pátria melhor que a nossa. E nem vale a pena pensar que se sairmos do país, o MPLA vai mudar de alguma atitude. Não, pelo contrário, ele quer mesmo isso, ele quer que saiamos e ele vai trazer outros estrangeiros, então vai dividir a seu bel prazer os nossos recursos. Então, temos de obrigá-lo, temos de manter firmes a nossa convicção e, sobretudo, à luz de Mangai, à luz do dia a dia que passa pelo território da Angola, é a luz de Deus, naturalmente, que um dia vai brilhar para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade que me dispensaram. Muito bem. Nós aqui agradecemos e queremos contar com o deputado nas próximas oportunidades. Sempre à disposição, sempre que chamarem, estamos aqui atentos. Muito bem. Obrigado. Alcino Covalela foi o convidado para esta terceira edição do seu podcast Conversa com o Deputado. Este que é o único espaço em que o cidadão conversa com o deputado. Portanto, nós queremos agradecer o carinho da sua audiência, queremos agradecer por ter partilhado, por ter posto o seu like, por ter comentado, por ter também deixado aqui a sua pergunta. Nós vamos encerrar, já sabe, o Conversa com o Deputado vai ao ar às segundas e sextas-feiras.
às 18h30 e você é o meu convidado especial de eleição, portanto, nós queremos sempre contar consigo nas próximas oportunidades. Para a sexta-feira, o Conversa com o deputado trará Ariane Nhane, deputada da Assembleia Nacional. Portanto, você não pode perder na sexta-feira. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. As páginas são Juventude Avante e UNITA Parlamento. Foi um prazer enorme. Nós nos despedimos desta forma. Boa noite. Excelência, gostaria de manifestar em primeiro lugar o meu encorajamento à audaciosa decisão do proponente ao reconhecer finalmente que Angola é um espaço geográfico, social e de consciência habitado por seres humanos, todos cobertos de direitos, deveres, oportunidades iguais, realização pessoal e coletiva através do emprego e do trabalho produtivo, com salário real que paga as despesas da cesta básica para os 30 dias de cada mês, a escola e a saúde para a família, a segurança social, o transporte e a circulação em estradas confortáveis, iluminadas e seguras, todos os direitos que obrigam o Estado angolano e o poder político a promover e a salvaguardar. As nossas vidas, os nossos sonhos, a nossa esperança é Angola. Queremos todos nos sentir homens e mulheres livres, sem perseguição do poder político de hoje ou de qualquer que possa vir amanhã. A prece do povo angolano em relação ao poder político é pacífica. Aliás, como diz o povo umbundo, o ia tutulako, o enda tutuikako. Traduzido, quem vem é nosso, quem vai é nosso. E os quimbundos dizem, eto mudieto. Estamos entre nós, vamos nos entender, vamos nos ajudar e vamos viver em paz. Excelências, Angola aderiu à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos em 1990 e apresentou o seu primeiro relatório periódico à Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos em outubro de 1998, exatamente no mesmo ano em que se adotou o protocolo relativo à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, sobre a criação de um Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos. O Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos complementa e reforça as funções da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e tem competência em matérias de contencioso que se aplica a todos os casos e litígios que lhe sejam submetidos relacionados com a interpretação e a aplicação da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, do protocolo e de qualquer outro instrumento relevante em matéria dos direitos humanos ratificados pelos Estados em causa. Angola, ao reconhecer as competências do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos, está a pôr fim a de forma ousada a uma epopeia lúgubre de crimes políticos e outros cometidos por indivíduos encobertos do poder político e da impunidade, muitas vezes abusando do poder de posição que ostentam e outras vezes é mesmo para mostrar apenas ao chefe que os tipos são malandros. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, Angola aderiu a vários instrumentos jurídicos internacionais e regionais em matéria dos direitos humanos. Porém,